De volta com o Acontece. A cada 15 dias a gente conversa com o Cid Torquato, que é o cara que comanda o Icon Libras e já esteve à frente de secretarias que tinham uma relação direta com as pessoas com deficiência, seja no município, no estado. Tudo bem, Cid? Boa tarde para você. Oi, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Cid. Tudo bem. Ô, Cid, no dia 3 de dezembro, nós vamos estar falando do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É claro que você é uma pessoa ligada à causa e vive intensamente, mas vamos falar, e aqui eu, Zaidan, a gente conversa contigo a cada 15 dias, estamos envolvidos no tema, mas eu estou pensando no cidadão comum, uma pessoa que andava pela Avenida Paulista nos anos 80, nos anos 90 e tinha um tipo de relação da pessoa com deficiência, e essa mesma pessoa que anda hoje pela Avenida Paulista ou pela Salim Faramaluf na Zona Leste ou na Washington Luiz na Zona Sul, anda pela mesma via que sempre andou e também se relaciona com pessoas com deficiência. Essa relação mudou ao longo das décadas, mesmo com ainda caminhos que precisam ser trilhados. Essa relação é mais amistosa, mais humanizada? Sim, sim. Estamos ainda muito longe, né? Eu falo aqui sempre com vocês sobre isso, ainda muito longe da situação ideal, em todos os sentidos, né? Existe um preconceito atávico, né, na sociedade com relação à pessoa com deficiência, e o que chamam de capacitismo, que é essa ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz. Então, isso macula muito as relações entre pessoas com e sem deficiência. Né? Essa, vamos dizer, ignorância sobre a real condição dessas pessoas. Mas, obviamente, melhorou muito. A gente tem, por um lado, uma legislação muito boa, que precisa ser melhor conhecida e seguida e aplicada. Nós temos aí um esforço crescente das grandes empresas em não só cumprirem a cota, né, de pessoas com deficiência nas empresas, que vai de 1 a 5%, né, de empregados, mas também de fazerem mais. Né? Vocês estão vendo aí o esforço, um esforço quase que da sociedade como um todo, de ser mais diversa e inclusiva. Então, isso com certeza favorece a causa da pessoa com deficiência, a vida, né, das pessoas com deficiência. Eu queria dizer, não é todo mundo que sabe, eu sou tetraplégico, né, eu ando de cadeira de rodas, então eu vivo essa situação, esse dia a dia na cidade de São Paulo. Eu adoro rodar de cadeira de rodas pelos bairros ou pelo centro, e não só observar os avanços que realmente têm acontecido em termos de acessibilidade, de melhora das calçadas, de rampa nas esquinas, mas também, né, a atitude, né, inclusiva das pessoas. A gente diz que a principal acessibilidade não é física, mas atitudinal. A atitude das pessoas que mudam, que muda o mundo. Então, a gente está vendo lentamente uma transformação desse mundo, e esse mundo está ficando melhor, sem dúvida. Ô Cid, e essa transformação, ela tem a ver, claro, com informação, tem a ver com a abordagem do problema, uma abordagem que não é demagógica, uma abordagem séria, uma abordagem realista, mas que deve ser constante. E isso mexe não apenas com o comportamento das pessoas, mas também com a cobrança que as pessoas fazem para que o poder público cumpra a sua parte. Nas coisas mais básicas, né? Na rampa, no lugar adequado para que uma cadeira de roda possa transitar no passeio, na calçada, na rua, enfim, na praça, no parque. Tudo isso tem a ver com informação. E o que essa data, esse Dia Internacional, vai proporcionar em termos de campanha? Por exemplo, em São Paulo especificamente, no estado, ou mais ainda especificamente no município, o que está sendo programado? Olha, de tudo. Eu mandei, né, nas informações que eu mandei para vocês, eu ressaltei o que vai ser feito aqui na cidade de São Paulo, né, principalmente no dia 4,
várias atrações, vários shows, né? Atrações musicais, artistas com deficiência, né? Um exemplo, né? O principal atração do dia vai ser o Paralamas do Sucesso, com o Herbert Viana, né? Que é um ícone quase que da deficiência para quem, né? Para quem é cadeirante, para quem tem deficiência, e ajuda muito no processo de difundir informações mais positivas sobre o tema. Mas ainda no Brasil inteiro, essa data é comemorada, essa semana é comemorada de muitas formas. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, promove a virada inclusiva. Então, nós vamos ter no Estado inteiro diversos eventos e de todas as naturezas, tanto eventos, né, festivos de comemoração, como eventos introspectivos, né? Ou seja, discutir algum tema específico, alguma questão que precisa ser discutida. Então, de fato, é uma semana muito positiva, e sempre com o intuito de aumentar o contato, o relacionamento entre pessoas com e sem deficiência. Então, os eventos não são criados, obviamente, só para pessoas com deficiência, pelo contrário, eles têm essa vontade, né, essa necessidade de serem inclusivos e trazer e sensibilizar as pessoas que têm interesse aí em conhecer mais sobre deficiência e contribuir nesse processo nesse dia que é comparado ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ô Cid, essa preocupação com a informação, com a demonstração da realidade, a necessidade de transformá-la, melhorá-la, isso, claro, é uma preocupação no mundo todo em relação a pessoas com algum tipo de deficiência e a países, por exemplo, em que as guerras acabam provocando essas situações, fazendo com que muita gente passe a conviver com algum tipo de deficiência, a portar algum tipo de deficiência. Nos países desenvolvidos, há necessidade, mesmo naqueles mais ricos, a gente vê debates que mostram a necessidade de avanços importantes, que ainda há muita coisa pelo caminho. Então eu queria saber de você, acho que poucas pessoas têm essa informação tanto quanto você. Há países que podem ser tomados como modelo, não só na legislação, mas na maneira como a sociedade encara a situação do deficiente? Há algum país, ou dois ou três, que podem ser tomados como modelo? Sim, bom, com certeza Estados Unidos, em primeiro lugar. Depois você tem, talvez, na Europa, Espanha, Inglaterra, França também, mas os países da Escandinávia, né, com certeza, têm políticas bastante interessantes, e Japão, né, é um país onde você tem uma preocupação muito grande com a pessoa com deficiência, com o idoso também. Mas, olha, Zé, o Brasil, pelo menos em teoria, para quem conhece de fora a nossa legislação, e para quem vê, né, e analisa o que é feito, por exemplo, aqui em São Paulo, mas também em outros estados do país, nós não estamos mal, não. A gente tem evoluído bastante nos últimos anos, tá certo? A gente está virando uma referência regional, né, em termos de políticas para pessoas com deficiência. Então, isso é uma excelente notícia. Né, a gente ainda está longe de ter o tratamento que esses países que eu citei têm, mas a gente está evoluindo muito em muitas áreas. Por exemplo, uma área fundamental para a reabilitação de pessoas com deficiência é a área de saúde. Então, aqui nós temos pelo menos 3 grandes centros que têm né, uma dimensão, ou seja, tem uma qualidade que se equipara dos melhores do mundo. Então, a CD, destaque muito grande para a CD, para a rede Sara Kubitschek, que é a rede federal, tem meia dúzia de centros no Brasil, e aqui no estado de São Paulo, que é um show, que é a rede do Simon Toro, né, que as pessoas entram e a primeira pergunta que fazem é:
nós estamos no SUS, isso aqui é SUS porque se espantam com o nível de qualidade do atendimento e dos métodos de reabilitação, que é um tema fundamental para quando você fala de deficiência. Então, de novo, a gente está longe do ideal, mas a evolução tem acontecido, talvez não no ritmo que muitas pessoas gostariam, mas ela tem acontecido, ela é bastante positiva e sinaliza para a gente um futuro bem melhor no que tange a inclusão da pessoa com deficiência. Ô Cid, quero aproveitar a oportunidade, já que a gente está meio no fim do ano aqui, e bem no fim do ano, e tem a perspectiva, temos um problema gigantesco, que é o desemprego, mas a abertura de vagas no fim do ano para muita gente, vagas temporárias e tal. Há a abertura de vagas nesse período de uma maneira clara para pessoas também com deficiência? Há oportunidades que surgem exatamente nesse período? Sim. Pela legislação hoje, Ronald, é impossível, muito difícil, impossível não, mas é muito difícil você fazer uma ação dessa de grandes contratações e tudo mais, sem contratar pessoas com deficiência também. Então, sim, respondendo sua pergunta de forma muito clara, sim, o Natal, essa época do ano, é uma época também de oportunidades para as pessoas com deficiência que não estão trabalhando e querem aí um trabalho temporário ou uma porta de entrada para um trabalho com um viés mais permanente. Então, sim, as pessoas com deficiência também desfrutam dessas oportunidades. Cid Torquato, que é o presidente do Icon Libras e que é nosso parceiro e a cada 15 dias conversa conosco sobre temas relevantes relativos à vida da pessoa com deficiência aqui no Brasil e no mundo. Cid, um grande abraço, bom fim de semana para você, até a próxima. Obrigado para vocês também. Um abraço, Cid.